A salvação em Cristo Jesus não é por obras, justamente para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. E a graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus, salvadora para todos os homens. Mas, para que a graça de Deus seja efetiva na nossa vida, para nos colocar no caminho da salvação, é necessário que nós estabeleçamos com Jesus uma aliança de amor e de obediência. Primeiro, ele vai projetar uma imagem aqui. Eu acho que é melhor reduzir essa luz. Presta atenção. Existe uma relação na Bíblia indissociável entre a salvação de Deus, vocês estão vendo a imagem? Entre a salvação de Deus, o amor a Deus e a obediência a Deus. Essas coisas não podem ser separadas na Bíblia. Não podem, tá? Isso é um princípio fundamental das Escrituras, desde o Antigo Testamento. Lá no Salmo 91, que é um salmo que fala de redenção, de livramento, de proteção divina, você vai encontrar o seguinte escrito na versão internacional: porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me chamará e eu lhe responderei, eu lhe darei resposta. Na adversidade, em outra versão diz, no dia da angústia, eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é o Salmo 91, do 14 ao 16. Então existe uma relação fundamental entre amar a Deus e ser salvo por Ele, para estar com Ele na eternidade. Da mesma maneira, existe uma relação entre amor e obediência. Jesus, quando ensinava seus discípulos, diz assim em João 14, 21... aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tá certo? E em João, capítulo 14, no verso 23, ele complementa dizendo o seguinte: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quer dizer, mostrando a relação entre amor e obediência. Porque quem ama a Deus tem profundo prazer e firme propósito em viver uma vida de pleno agrado a Deus. E isso se reflete, obviamente, no apreço à sua palavra e na guarda fiel a seus mandamentos. Certo? Existe também a relação entre obediência e salvação. Obediência não da boca para fora. Expressão de submissão a Deus, não apenas na verbalização. Embora dizer que se é de Jesus, dizer que se está com Deus, seja uma declaração que o homem deva fazer. Tá certo? Mas no Antigo Testamento Deus já dizia que da boca para fora não vale. Tem que mostrar obediência com atos concretos. Porque ele dizia ao povo hebreu: esse povo me honra com os lábios, diz que eu sou o Deus deles, diz que eu sou o Senhor deles, conhece os meus mandamentos, mas o seu coração está longe de mim. Na mesma linha, Jesus diz aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então existe uma relação entre obediência a Deus e salvação. Entrar no reino dos céus significa estar com o Senhor pela eternidade, salvo eternamente. Tá? Então eu queria que você aprendesse, primariamente hoje, que a salvação eterna, o amor a Deus e a obediência a Deus não podem ser separados. Certo? Você compreendeu isso? Mostra lá de novo, ó, o triângulozinho, ó.
O amor a Deus, a obediência a Deus e a salvação de Deus são indissociáveis. Entendeu isso? Muito bem. Por que eu estou falando isso para você? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem em relação a Jesus uma aliança de amor e de obediência. Você não pode se declarar discípulo de Jesus se você não ama. E isso é expresso na guarda obediente a seus mandamentos. Porque como está escrito lá em João capítulo 14, verso 21, nós já lemos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E é com esses que a graça de Deus vai ser efetivada em salvação eterna. Deu para entender? Se você diz que ama a Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, você está se enganando. Se você conhece os mandamentos, mas não os pratica, você está se enganando. Você não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa ter com Jesus uma aliança de amor, num firme propósito de obediência aos seus mandamentos. E quais são os mandamentos de Jesus? Quando Jesus estava na terra, ele ensinou várias coisas. Ele nos deixou várias ordenanças, vários mandamentos. Mas de forma didática, ele resumiu tudo o que ele ensinou em 2 pontos. E vocês sabem muito bem. Quais são? Muito bem, olha aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o propósito de obediência a esses mandamentos, aliado ao amor a Jesus, que nos torna seus verdadeiros discípulos. Onde é que está isso na Bíblia? Verifique então o que está escrito em Lucas capítulo 14, verso 33. Lá diz assim, olha: e disse o Senhor ao servo. Não é isso. É o 33. Isso, muito bem. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que significa renunciar a tudo quanto tem? É amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, os seus filhos, a sua carreira profissional, os seus bens materiais, a si mesmo, do que a Deus, você não está amando a Deus acima de todas as coisas, entendeu? Então, para ser um discípulo de Jesus, você precisa ter o propósito de amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, a amar menos a você mesmo, aos seus familiares, as suas riquezas, a sua carreira profissional, seja lá o que for. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos renunciar a tudo aquilo que temos. Ou seja, a não viver movidos pelo que achamos, pelo que sentimos, pelo que desejamos, mas sim viver movidos por aquilo que Deus quer. Não confiando no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias razões, nas nossas próprias emoções, mas no que Deus coloca em nosso coração através do Espírito Santo diante da sua palavra. Entenderam? É isso que significa renunciar a tudo quanto se tem. É abrir mão de si mesmo. É morrer para si, para Jesus viver em nós. Porque quando nós o amamos e o obedecemos, ele vem com o Pai para dentro de nós, fazer em nós morada. Você já viu aqui. Tá certo? Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem o propósito de amar a Deus acima de todas as coisas. E onde entra a questão do amor ao próximo? É também uma condição fundamental, que encontra-se em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, que diz o seguinte: e nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Certo? Então, o amor a Deus e o amor aos outros é que nos tornam verdadeiramente
discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós mostramos que amamos a Jesus, mostramos que amamos a Deus, vivemos o amor a Deus, vivemos o amor a Jesus, quando guardamos os seus mandamentos. E para guardarmos os seus mandamentos, devemos renunciar a tudo aquilo quanto temos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso nos faz verdadeiros discípulos de Jesus. Mas, amados irmãos, não basta ser discípulo de Jesus. É preciso ser um discípulo competente. Por quê? Porque enquanto discípulos, nós temos missões a desempenhar. Nós temos papéis a cumprir. Nós temos tarefas a fazer. E para isso é necessário competência. Então não basta ser discípulo, é preciso ser um discípulo competente. O discípulo é salvo, mesmo que seja incompetente. Porque a competência não está relacionada à salvação. O que está relacionado com a salvação é o amor a Deus e a obediência a Deus. Não é uma questão de competência. Tá certo? Mas, se nós amamos a Deus e Ele nos dá uma tarefa, nós temos que cumpri-la com toda a categoria. E para isso é preciso competência. Porque o discípulo está envolvido com diversas tarefas. Por exemplo, cabe ao verdadeiro discípulo de Jesus fazer a obra que Jesus fazia, destruindo as obras do diabo, como está escrito em 1 João, capítulo de número 3, de 8 a 10. Nós não precisamos ler, eu só queria que você registrasse a diferença, a referência. Porque lá está escrito que a obra de Jesus constituía-se de destruir as obras do diabo. E quando nós somos feitos discípulos de Jesus, essa tarefa também passa a nos pertencer. Por quê? Porque Jesus nos disse, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, que nós faríamos as obras que Ele faria. Entendeu? Cabe ao discípulo representar a Jesus na terra. Ser embaixador de Cristo na terra, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Nós precisamos viver o Evangelho de forma digna, não envergonhando Jesus, tá certo? E para isso é preciso competência. Nós precisamos ensinar as pessoas a vontade de Deus para a vida delas. Nós precisamos fazer discípulos entre as nações. É o discípulo verdadeiro que é instrumento do Espírito Santo de Deus para que novos discípulos sejam feitos. Nós precisamos comunicar o Evangelho, não só de forma oral, mas também através das nossas atitudes. E para isso nós precisamos de competência. Tá certo? Nós somos intimados por Deus a sempre sabermos dar a razão da esperança que há em nós, a sempre darmos a qualquer pessoa a razão da nossa fé. E para isso nós precisamos ter uma habilidade de comunicar, de testemunhar aquilo que Deus já fez na nossa vida, toda a transformação que Ele já operou, como Ele nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Isso precisa saber ser explicado claramente. E para isso é preciso competência. Tá certo? Então, se você ama a Jesus, e se você guarda os seus mandamentos, e por isso é considerado um verdadeiro discípulo de Jesus, saiba que não basta você se enquadrar na condição de discípulo. Você precisa ser um discípulo competente. Por quê? Porque o discípulo competente vive melhor. Quanto mais competente você for como discípulo, mais desenrolada será a sua vida. Por quê? Porque quanto mais competente você for como discípulo de Jesus, menos você se embaraçará com os negócios desse mundo. Tá certo? Melhor você servirá a Deus. E, consequentemente,
maior será o seu galardão eterno. Porque na competência existe recompensa. Por mais que você não a busque, mas ela existe. E Deus te recompensará. Porque a verdadeira alegria de Jesus em relação aos seus discípulos não é que eles sejam apenas discípulos, mas é que eles sejam discípulos competentes. Deu para entender? E o que a Bíblia fala a respeito de ser um discípulo competente? Coloca lá a segunda imagem. Estão vendo essa imagem? Aí é um esquema do que a Bíblia ensina sobre ser um discípulo competente. São 4 coisas, como vocês podem observar aí, ó. Já perceberam? Tem uma letra C, uma letra H, uma letra A e esse bando de A maiúsculo espalhado. É isso que a Bíblia fala sobre ser um discípulo competente. Bora entender essa imagem? Vocês não estão entendendo nada, né? Mas isso tudo está na Bíblia, eu vou explicar para você. O discípulo competente, ele tem 3 elementos básicos. Conhecimento, que é o C. Habilidade, que é o H. E o A, que é atitude. Tá certo? Então, o discípulo competente, ele tem conhecimentos, habilidades e atitudes. Tá? Como é que isso está na Bíblia? Bem, há vários textos que falam de conhecimento, habilidades e atitudes na Bíblia. Nós não poderíamos abordar todos. Então eu vou selecionar aqui alguns para você entender. Nem sempre essas palavras que eu disse a você aqui vão estar no texto, mas você certamente entenderá o conceito. A maioria dos textos que nós vamos ler estão contidos nas cartas de Paulo a Timóteo. Só para você entender a razão disso, é que Paulo era um apóstolo e ele tinha pessoas que ele discipulava na esfera do seu ministério, que também eram discípulos de Jesus e pregadores do Evangelho. No caso era Timóteo. Então Timóteo pertencia à esfera discipular do apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo é o que o Espírito Santo de Deus, assim cremos, mandava que ele ensinasse a Timóteo enquanto discípulo, para fazê-lo um discípulo competente. Porque se Timóteo fosse um discípulo incompetente, o seu ministério seria desastroso. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo serve de instrumento nas mãos de Deus para que o Espírito Santo ensinasse a Timóteo a fim de transformá-lo num discípulo competente. Deu para entender? Então vamos lá, o que é que o Espírito Santo ensinava a Timóteo através do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia então, em 1 Timóteo capítulo 4, e leiamos o verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler. Pessoal, ninguém pode ser um discípulo competente sem saber o que o mestre quer. Tá certo? Então, o primeiro passo da competência é o conhecimento da vontade de Deus. Tá certo? Você precisa conhecer a vontade do mestre. E para isso você precisa estudar. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Essa leitura que está escrito aí, persiste em ler, é o que a gente está fazendo aqui. O apóstolo Paulo está se referindo à leitura pública da palavra de Deus, comentada para a exortação e ensino. Ora, um cego não pode guiar outro cego. Para que o Timóteo pudesse ensinar as Escrituras Sagradas com zelo, responsabilidade, propriedade e esmero, ele precisaria ser um conhecedor. Tá certo? Porque sem conhecimento
não há competência para a exortação e para o ensino. E qual era o caminho para que se adquirisse conhecimento? A leitura, o estudo da Bíblia. Entendeu? Nós, cristãos evangélicos, desde a Reforma Protestante, temos procurado nos diferenciar no que se refere ao estudo bíblico. O estudo das Sagradas Letras sempre foi um foco principal, desde a Reforma Protestante até os dias de hoje. Você não poderá jamais ser um discípulo competente de Jesus se você não estudar. Persiste em ler. Tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar. E estudar a fundo, porque é dela que nós vamos extrair a vontade de Deus para a nossa vida. Aí alguém dirá assim: não, mas espera aí, Alexandre, calma. Deus nos comunica a sua vontade através da revelação de sua palavra. Tudo bem, eu concordo. Mas Deus também fala de outras maneiras. Deus espiritualmente age, nos dando visões, nos dando revelações, nos dando sonhos. É verdade. Mas não se esqueça que para que a revelação, para que o sonho, para que a visão sejam validadas, elas precisam estar de acordo com as Sagradas Letras. E como é que você vai validar uma revelação? Como você vai validar um sonho? Como você vai validar uma interpretação espiritual se você não conhece as Escrituras? Veja o exemplo do apóstolo Pedro narrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Olha só, presta atenção. Pedro teve uma visão. Ele viu, descendo do céu, uma série de animais impuros pela lei judaica. Desceu caranguejo, desceu camarão, desceu répteis, desceu tartaruga, mussuã, tudo aquilo lá que o judeu não podia comer. E o Espírito Santo disse: Pedro, mata e come. Pedro não entendeu a visão. Por quê? Porque nele estava inculcada a ideia básica de que aqueles animais eram impuros. Mas Pedro, diante daquela visão chocante para si, ele foi estudar, ele foi meditar, ele foi buscar Deus em oração, ele foi analisar as Escrituras. E o que ele descobriu? Ele descobriu que aquela visão era uma visão que tinha um sentido perfeitamente combinado com a linha geral das Escrituras Sagradas, que sempre apontaram para Cristo Jesus como inclusor e não exclusor. Tá certo? E ali Pedro compreendeu que o Evangelho não era só para os judeus, mas também para aqueles que não eram judeus. Pedro ali compreendeu o que Jesus já havia ensinado até, que o que contamina não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. Pedro compreendeu que independente do que o fulano ou o beltrano usavam na sua dieta, se comia peixe de pele ou se não comia peixe de pele, se comia caranguejo ou não comia caranguejo, se comia camarão ou não comia camarão, nada disso importava. Muito menos a circuncisão. Porque a circuncisão ou a incircuncisão, o comer isso ou não comer aquilo, não tem valor nenhum. O que tem valor é você se render a Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí Pedro tomou a decisão e batizou Cornélio, que era não judeu. Entenderam? E aí a igreja se abriu, saiu da esfera do Israel para a esfera do mundo. Mas como é que Pedro conseguiu ter esse entendimento a respeito da visão? Porque ele analisou a visão à luz das Escrituras Sagradas. Se você diz que adquiriu um conhecimento por meio de uma visão, por meio de uma revelação, e essa visão, essa revelação, esse conhecimento que você diz ter adquirido sobrenaturalmente, não passou no crivo das Escrituras Sagradas, é mentira. Está errado. Então, o lance, amado irmão, amada irmã, é estudar a Bíblia com afinco, porque sem conhecimento você jamais será um discípulo competente. E isso já é assim desde os tempos do Antigo Testamento. Lembra do profeta Daniel? O profeta Daniel teve várias experiências sobrenaturais com Deus. Taparam a boca do leão, ele tinha recebia profecias
por vias espirituais. Tudo isso acontecia com Daniel. Mas olha o testemunho que Daniel dá. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 2. Olha esse testemunho de Daniel. Quando Daniel quis entender o tempo que o cativeiro babilônico ia durar, Daniel recorreu a quem? A uma revelação? A uma visão? A um sonho? Não. Qual é o testemunho que ele deixa? No ano primeiro de seu reinado. Não, é o 2. Isso. Não, é 9:2. 9:2. No ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel tirou esse entendimento, Daniel extraiu esse conhecimento de quê? Dos? Persiste em ler. Entendeu? Sem leitura, sem estudo bíblico, você jamais será um discípulo competente. Tá? Mas o que mais fala Paulo a Timóteo? Vamos ver os versos 15 e 16, 14, 15 e 16, lá de 1 Timóteo capítulo 4. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E pessoal, nós enquanto discípulos de Jesus temos dons, talentos que nós recebemos de Jesus. Nós não podemos enterrá-los. O discípulo competente é aquele que valoriza, exercita e amplia o dom que recebeu. Tá certo? É aquele que desenvolve habilidades. A competência não está apenas em saber a vontade de Deus. Está também em saber fazer aquilo que Deus manda. Entenderam? Então, competência é conhecimento, é saber a vontade de Jesus. Mas também é habilidade, saber fazer. De nada adianta ter um dom que é enterrado, um talento que é enterrado. De nada adianta ter um talento que não é desenvolvido, que não é treinado, que não é exercitado. Nós vamos voltar para essa questão das habilidades, mas vamos ler seguidamente o 15. Medita nessas coisas, quer dizer, reflete, analisa, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Por quê? Porque o discípulo de Jesus tem que dar resultado. Lembra o que Jesus diz? Sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, todo aquele que estando em mim dá fruto, o Pai limpa, cuida, investe, para que ele dê ainda mais fruto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo. Um cego não pode guiar outro cego. Você não pode ajudar ninguém se você estiver mal. Tá certo? Persiste em ler. Não despreze o dom que há em você. Procure exercitá-lo. Se torne um praticante da palavra, não apenas um ouvinte. Um conhecedor habilidoso, não apenas um conhecedor. Porque a competência está não só em saber, mas saber como fazer. Certo? Muito bem. Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. O que é perseverar? É uma atitude. A atitude perseverante. Por quê? Porque a competência é conhecimento, habilidade e atitude. Persevera. Tem crente que sabe a vontade de Jesus, sabe fazer a vontade de Jesus, mas não toma a atitude de fazer. Não adianta nada saber fazer e conhecer a vontade. Tem que ter atitude. As três coisas andam juntas para que haja competência por parte do discípulo. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Certo, pessoal?
Vamos ver mais sobre habilidades e atitudes? A questão do conhecimento eu acho que já está clara, não já? Tem que estudar a Bíblia. Persiste em ler. Para poder ensinar direito. Porque isso faz parte da tua função como discípulo de Cristo. Verdadeiro. Aquele que o ama. Que tem prazer em que a sua vontade, a vontade de Jesus, seja implantada na sua vida e na vida dos outros. Então vamos passar agora para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Olha só o que diz lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem uma ferramenta? É ser habilidoso. Entendeu? O bom pedreiro maneja bem a pá e aquela espátula. O bom pintor maneja bem o pincel. O bom motorista, o motorista habilidoso, maneja bem o automóvel. O discípulo de Jesus habilidoso é aquele que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Ou seja, sabe extrair das escrituras sagradas tudo aquilo que ele precisa para viver uma vida piedosa e de sucesso na perspectiva cristã. Entendeu? Então é a questão da habilidade. Tem que ter conhecimento, mas tem que ter também habilidade. Ou seja, manusear bem a palavra da verdade. E como isso acontece? Com a prática da palavra. Nós vimos que o conhecimento vem da persistência em estudar. Certo? E a habilidade vem do quê? Da persistência em praticar. Entendeu? Procura ser um praticante da palavra e não somente um ouvinte. Ou seja, procura ser habilidoso, não apenas um conhecedor. Conhecimento é fundamental, mas habilidade também é. Mas como nós já vimos no primeiro texto que abordamos, de nada vale ter conhecimento, ter habilidade se não tiver atitude. Nós dissemos que o conhecimento é saber o que Deus quer, saber o que Jesus quer. Nós dissemos que a habilidade é saber como fazer o que Jesus quer. E o que é a atitude? A atitude é saber ser quem Jesus quer que nós sejamos enquanto seus verdadeiros discípulos. Entenderam? Então, uma coisa é conhecer o que Jesus quer, outra coisa é saber fazer o que Jesus quer, e a outra coisa é ser quem Ele quer que nós sejamos. Naquele primeiro texto, Jesus diz uma coisa que Ele espera que os seus seguidores assumam, que é a perseverança. Por quê? Porque a salvação eterna é para os perseverantes. O que é que diz lá em Apocalipse? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lá em Hebreus diz, correi com paciência a carreira da fé. Ou seja, em outras palavras, trilhai com paciência, com perseverança, o estreito caminho da salvação. Certo? Então tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade e tem que ter atitude. Quais são as atitudes que Jesus espera dos seus seguidores? Em 2 Timóteo 2 Timóteo 4, verso 5, diz assim, olha. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui eu quero destacar uma atitude que é fundamental para o discípulo de Jesus, no que se refere a se tornar um discípulo competente. O discípulo de Jesus precisa ser sóbrio. A sobriedade é uma atitude. O que é que envolve a sobriedade? Envolve a moderação, a lucidez. Um discípulo embriagado, um discípulo que não está antenado com as coisas como elas verdadeiramente são, jamais será um discípulo competente. Tá? O discípulo competente precisa ser lúcido, precisa ser equilibrado, precisa ser moderado, precisa ser sóbrio, para não ser levado por ventos de doutrina, para a direita ou para a esquerda.
Tá certo? Então a atitude de sobriedade é uma atitude que Jesus espera dos seus seguidores, tal qual é também a perseverança. Há mais, há muito mais. Por exemplo, em Tito, capítulo 3, de 2 e 3, lê-se o seguinte, olha. Se a atitude, que a ninguém infamem, ou seja, não fale mal dos outros, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Jesus espera dos seus seguidores que eles tenham a habilidade de se dominarem, para que mesmo irados não venham a pecar. Irai-vos, mas não pequeis, diz o Senhor Jesus. Tá? Então nós temos que ter uma atitude pacífica, sempre que possível. Sempre que possível. Tá? Que a ninguém, volta lá, infamemos, nem sejamos contenciosos, brigões, criadores de caso, criadores de confusão, mas modestos, não orgulhosos, não presunçosos, não soberbos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tem gente que é manso com quem é manso com ele. De nada adianta. Tá? Você precisa saber ser. Saber ser, atitude. Tá certo? Habilidade é saber fazer, atitude é saber ser. Você precisa ter a atitude mansa diante de todos os homens. Por quê? Porque se você for grosseiro, você bota lenha na fogueira. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Naquilo que depender de você, se possível, tende paz com todos os homens. Às vezes não dá, certo? Mas esse é o propósito. Entendeu? Não vamos interpretar mal. Eu também não estou falando aqui que você vai ter sangue de barata, que você não vai ter momentos da sua vida que você vai precisar tomar uma atitude mais dura. Por quê? Porque há tempo para tudo. Há tempo para abraçar e há tempo para empurrar. Há tempo de paz e há tempo de guerra. A Bíblia também diz isso. Mas a atitude que Jesus espera no nosso coração é uma atitude de sobriedade, de mansidão, uma atitude sem vaidade, uma atitude sem orgulho, uma atitude sem soberba. Entenderam? É isso que Jesus espera dos seus seguidores. Essas são atitudes que estão presentes no discípulo competente. Se você é um discípulo espoletado, que não sabe se comunicar, que não sabe, vamos dizer assim, escapar de um conflito, mediar uma situação adversa, e você toma atitudes de beligerância, de arrogância, de soberba, enfim, como diriam os mais jovens, de chutar o pau da barraca, né? De mandar tudo para os ares, você não estará sendo um discípulo competente. Por mais que no seu coração você verdadeiramente ame a Jesus e tenha o firme e fiel propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você perder a cabeça, se você se deixar levar pelas suas emoções, pelas suas razões, e não se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz sabedoria, equilíbrio, sobriedade, moderação e humildade, você vai ser um discípulo incompetente. Você vai para o céu? Vai, porque a tua competência não interfere na tua salvação. O que interfere na tua salvação é o teu propósito de amor e de obediência a Deus. Mas o teu galardão, por quê? Porque como discípulo incompetente, você vai estar prejudicando o Evangelho, ao invés de glorificar a Deus com o seu viver. E eu lembro a vocês que nós, diante do Evangelho, devemos vivê-lo dignamente. Se você não está vivendo dignamente de acordo com o Evangelho, você tem sido um discípulo
incompetente, e eu quero te dizer que Deus não está feliz com você, embora te ame e vá te mostrar a sua salvação. Mas o teu galardão, ó, e não é só o galardão eterno não, é a tua vida terrena. Como já disse no início, pelo fato de você ser um discípulo competente, a tua vida terrena fica melhor, fica mais pacífica, fica mais tranquila, você vai se meter em menos embaraço, você vai se meter em menos confusão. Tá certo? É uma questão de buscar de Deus sabedoria. E a sabedoria de Deus só vem para aqueles que realmente a perseguem, mediante uma tomada de atitude de buscá-la, mediante o desenvolvimento das habilidades pela prática da palavra de Deus, mediante o estudo da Bíblia e a aquisição de conhecimento. Porque lá no livro de Provérbios, falando sobre sabedoria, Deus diz o seguinte: eu amo os que me amam, riqueza e honra estão comigo. Quer dizer, a sabedoria de Deus é dada para aqueles que a buscam. E em encontrando sabedoria de Deus, teremos o quê? Honra, felicidade, progresso, vitória. Porque a sabedoria de Deus conduz o homem nesse sentido. No sentido da vitória, não no sentido da derrota. Entenderam? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso que é fundamental para nós sermos discípulos competentes. Agora, por favor, projeta novamente o esquema. Conhecimento, você já sabe o que é, a bolinha lá azul com a letra C. O H dentro da bolinha vermelha você já sabe que são as habilidades. O A dentro da bolinha verde você já sabe o que é, que são as atitudes. Nós temos que ter conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento, saber o que Jesus quer. Habilidade, saber fazer o que Jesus quer que você faça. Atitude, saber ser quem Jesus quer que você seja. Certo? Deixa isso projetado aí. Mas antes, eu queria falar um pouquinho mais sobre atitudes. Eu queria que você visse um conjunto de atitudes que só são vistas realmente no discípulo competente. O apóstolo Paulo ensina isso aos coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu queria que você visse o versículo 58 do capítulo 15. Olha só que conjunto de atitudes maravilhosas. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Ser firme é uma atitude. Tá certo? Tentam te levar por um caminho, tentam te levar para outro, tentam te oferecer uma facilidade ali que você sabe que ofende a Deus. Tentam lhe oferecer uma facilidade aqui, que tu sabes que ofende a Deus, mas você não se deixa levar, porque você está firme. Isso é uma atitude, tá? A firmeza é um indício de competência. Discípulo firme é discípulo competente. E constante, tá certo? O discípulo incompetente, ele é uma montanha-russa. Uma montanha-russa emocional, uma montanha-russa espiritual, uma montanha-russa na vida financeira, na vida familiar, enfim. É uma catástrofe, é um péssimo testemunho. Por quê? Porque hora ele está bem, hora ele está mal, hora ele está bem, hora ele está mal. Não. Discípulo competente é constante. Ele é o mesmo. A coisa está bem, a coisa está ruim. Ele está com Deus e não abre. Essa constância, essa firmeza constante, ela é um indício de competência. E o que mais? Sempre abundantes na obra. Discípulo preguiçoso, discípulo que não está disposto a arregaçar as mangas, é incompetente. Tá certo? Discípulo competente tem que ser sempre abundante na obra. Por quê? Porque Jesus não veio para ser servido, e sim para servir. E o discípulo de Jesus não pode querer ser diferente. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Então, se o mestre servia, por que eu vou me recusar a servir? Entendeu? Então, nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Discípulo competente é discípulo trabalhador. E há vários tipos de trabalho. Existe o trabalho do cuidar dos outros, mas primeiramente existe o trabalho para cuidar de si mesmo. Vamos voltar lá para 1 Timóteo, que diz o quê?
cuida de ti mesmo. Você não pode ajudar os outros se você está mal. Tá certo? E para isso você tem que trabalhar, praticar a palavra, estudar a Bíblia, meditar, orar. Tá certo? Muito bem. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque sempre terá galardão, por mais que seja apenas servir um copo d'água. Agora vamos lá para 1 Coríntios 16, 13. Vigiai é outra atitude fundamental. Tá certo? Nenhum discípulo competente do Senhor pode se dar ao luxo de não vigiar. Por mais que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas a postura vigilante, a atitude vigilante, tem que estar presente na nossa vida se nós queremos ser discípulos competentes de Jesus. Tá? A vigilância envolve, entre várias coisas, o autoexame. Tá certo? O examinar-se a si mesmo, o vigiar como é que nós estamos indo. Tá certo? O analisar, à luz das Escrituras Sagradas, como é que está o nosso coração. Entrar na presença de Deus em oração, meditação, pedindo que o Espírito de Deus nos sonde. Tá certo? Para que nós possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, à medida que o Espírito Santo vai nos trazendo o que, como e o porquê precisamos mudar. Entendeu? Aí nós vamos experimentando progressivamente, de glória em glória, a transformação, que nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que eu digo que o discípulo competente vive melhor, porque o discípulo incompetente não consegue experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, mas o discípulo competente consegue. Por quê? Porque ele tem o conhecimento que transforma o entendimento, porque ele é um praticante da palavra, não somente um ouvinte, e porque ele tem a atitude de mudar. Vigiando, estando firme, já foi falado, se fortalecendo, cuida de ti mesmo, tá certo? Vê como está tudo interligado? E essa aqui é nova, essa atitude você ainda não viu. Portando-se varonilmente. Essa a gente ainda não tinha abordado. O que é ter uma atitude varonil? O que é um varão? O varão é homem. Homem é varão. Quando a Bíblia fala que nossa postura tem que ser uma postura varonil, ela está falando de sermos machos, mesmo as mulheres. Em que sentido? No sentido de ser guerreiro, de ser varonil, de ser soldado do Senhor, entendeu? De ser pronto para a batalha, entendeu? Isso quer ser varonil, forte, guerreiro, aquele que não se deixa bater por pequenas coisas, aquele que vai em frente, aquele que uma coisa faz, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, ele caminha para as que diante de dele estão, ele caminha para o prêmio, entendeu? Ele não se detém, entenderam? É isso que é ter um comportamento varonil. É o comportamento de Davi frente a Golias, tá certo? Olhou o gigante, pessoal, eu não acredito, vocês estão se acovardando, quem é esse incircunciso filisteu que está aqui zombando do nosso Deus? Não, eu vou para cima. Isso é um comportamento varonil, entendeu? É esse tipo de comportamento, espiritualmente falando, que nós precisamos ter, essa atitude que Jesus fica cheio de alegria quando vê nos seus discípulos. Discípulo de Jesus tem que ser varonil, e isso é uma atitude. O discípulo competente é o que tem conhecimento, habilidade e tem atitude. Busque conhecimento, não seja um ouvinte da palavra, mas um praticante. É assim que você será um discípulo competente. Está todo mundo entendendo? Amém. Graças a Deus. Vamos voltar para o esquema. Tem algo sobrando, né? Não, isso. O que é que tem de mais aí nesse esquema? Esse bando de azinho aí, né? Alguém pode me explicar o que isso significa? O que, gente?
Ah, o amor. Olha como vocês são instruídos, né? Exatamente, o amor. Por quê? Porque segundo nos ensina o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, por mais que eu conheça todos os mistérios dessa vida e da próxima, se eu não tiver, de nada adianta o conhecimento. Tá? Por mais que eu saiba habilidades, falar, habilidades de comunicação, a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver, de nada adianta. Tá certo? Por mais que eu tome a atitude de dar todos os meus bens para os pobres, e de até mesmo me dar o meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver, nada adianta. Então não existe como você ser um discípulo competente sem amor. Tá certo? Então, discípulo competente é o discípulo que tem conhecimento, habilidade e atitude com amor. Entenderam? Então agora nós chegamos no ponto final dessa explanação. Alexandre, eu ouvi, entendi, mas sabe o que é? É que nem discípulo eu sou. Quem dirá discípulo incompetente? Nem discípulo eu sou, porque para que eu fosse discípulo, eu precisaria ter aberto mão de mim mesmo, renunciado a tudo aquilo quanto eu tenho, e eu não fiz isso ainda. Mas hoje você pode fazê-lo. Entendeu? Competência é algo que se desenvolve e se procura manter até o último dia, porque a competência que é adquirida, mas não é mantida, ela se perde. Entendeu? Você pode treinar a corrida, correr uma maratona, mas para de correr, a competência para correr vai decaindo. Entendeu? Você pode ser o as da matemática, mas parou de praticar matemática, parou de estudar matemática, vai esquecendo a matemática, quando vê, já não se lembra mais de logaritmo, já não se lembra mais o que é seno, cosseno, mínimo múltiplo comum, mínimo denominador comum. Na minha profissão é assim, coisas que eu estudei, das matérias básicas, aí a gente vai evoluindo, vai progredindo, vai se especializando, e a especialização acaba te levando a saber mais de cada vez menos, né? E aí as coisas mais básicas de outras especialidades, você se afasta. Entendeu? Então a competência é algo que, para ser mantido, precisa ser um trabalho constante, precisa ser alvo de um trabalho constante. Tá? Mas, para que toda essa história comece, é necessário que primeiro você se torne discípulo de Jesus. E hoje você vai ter essa oportunidade, porque se hoje você estiver aqui ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, te chamando para você se tornar um discípulo de Jesus, por mais que inicialmente incompetente, não perca a oportunidade, não endureça seu coração. Você vai ter essa oportunidade hoje, porque nós vamos convidar o pastor Marcelo e ele vai conduzir essa oportunidade, esse momento de apelo. E você, se estiver aqui, eu repito, não perca a chance, porque não se sabe nem o dia, nem a hora que essa oportunidade se encerrará. Porque essa oportunidade da graça redentora em Cristo Jesus acaba com o fim da nossa vida. E nós não sabemos nem o dia nem a hora. E aos homens cabe morrer uma só vez, seguindo-se a isso o juízo. E eu não quero que você esteja diante de Deus no julgamento final, sem ter Jesus como seu advogado fiel para lhe defender. Então não perca essa oportunidade hoje. Mas tem uma outra palavra dirigida à igreja que já é verdadeiramente discípula de Jesus. Precisamos nos tornar cada vez mais competentes. E se você está aqui e ama Jesus, isso precisa ser algo que você considere com todo carinho, com toda a atenção. Porque se você ama Jesus, você quer Jesus satisfeito com você. E para que Jesus esteja satisfeito com você, você precisa estar aplicado em se tornar um discípulo, cada vez mais conhecedor da sua vontade, cada vez mais habilidoso em manusear a palavra da verdade, cada vez com atitudes melhores.
para melhorar teu testemunho cristão. E se você é a igreja do Senhor e quer uma bênção pastoral para desenvolver esse projeto de construção de competência, hoje você também vai ter a oportunidade de receber.